parceiro, como estamos? Esse é o Poste Baixo número 9. A gente andava sumido aí um pouco no conteúdo sobre basquete FIBA, sobre NBB, até porque a NBB tá em pausa aí, estão rolando outras coisas. E hoje eu trouxe aqui um camarada que manja muito e que acompanha já há muito tempo uma bela parte do basquete FIBA. Fala aí, Vinícius, tabela de ferro, acompanha muito do basquete europeu. Que massa que você aceitou o convite aí. Seja bem-vindo, velho. Aqui, isso é uma honra estar aqui. Para quem não sabe, o Otávio aí é um grande parceirão meu de jogos aí do Minas. Conheço ele já há alguns anos, né, Otávio? E aí, a gente formou uma grande amizade aí. E eu fico muito honrado que ele gosta do trabalho que eu faço lá no Tabela de Ferro. E quando ele me chamou aqui, eu falei: não, aceito na hora. Quero participar aí. Vamos fazer essa conversa, porque é algo que eu amo muito, que é o basquete FIBA, principalmente o basquete europeu. E eu faço isso com muito amor mesmo, junto com, claro, tenho alguns amigos que me ajudam na página, mas assim, é algo que eu faço de todo o coração, que é algo que eu amo demais fazer. Pois é, né? Amizade unidos pelo basquete aí. Mas, cara, me conta aí como é que você começou, né? Quando que você começou o Tabela de Ferro? Como é que você começou essa sua paixão pelo basquete europeu, basquete FIBA aí, velho? Então, o Tabela de Ferro ele começou ali no finalzinho de 2019. Tinha acabado de iniciar a temporada 19-20, que depois viria a ser paralisada, né, por conta da pandemia. Mas eu comecei ali por conta, não sei se você lembra, que começou a passar no DAZN, né? A Euroliga começou a ser transmitida no DAZN, e aí eu assinava por conta de outro campeonato, nem me lembro por quê. E aí eu vi lá que estava passando o basquete europeu e aquilo me interessou bastante. Por quê? Porque eu, como né, gosto muito de NBA também, eu sou torcedor do Utah Jazz. E lá no lockout, em 2011, quando teve o lockout da NBA, eu lembro que, como torcedor do Utah Jazz, eu gostava muito do Andrei Kirilenko, né, o russo. E aí eu lembro que ele voltou para a Rússia para jogar no CSKA, nessa época do lockout. E aí eu, tipo, tava acompanhando no início, então eu não manjava muito, assim, de, tipo, caraca, tem uma liga na Rússia, né, mas, tipo, tem uma Libertadores na Europa, eu não sabia muito bem como que era, como é que funcionava. E aí eu fui pesquisar um pouquinho e tal, e aí acabou que eu me deparei com a Euroliga, assim, vi alguns vídeos no YouTube, porque, logicamente, é impossível saber onde que era transmitido na época, mas aquilo me despertou, mas, assim, beleza, passaram-se os anos, eu lembro de um jogo que eu assisti do Marcelinho Huertas, que, assim, para mim, meu maior ídolo brasileiro, Marcelinho Huertas, né? Claro, né? Por conta da minha idade, é o cara que eu mais vi jogar, né? E por conta disso, lógico que tiveram outros jogadores aí, lendas do basquete brasileiro, mas para mim, assim, quem eu vi jogar é o meu maior ídolo no basquete. E eu assisti alguns jogos dele, eu não me lembro se passava na Fox Sports ou em outro canal, mas eu lembro de um jogo do Barcelona, ali na temporada de 2015 ou 2016. Eu lembro ele jogando no Barcelona e aquilo, ó, oh, caramba, mais um toque de basquete europeu aí, né? E aí, como falei, em 2019, depois dessas lembranças, dessas nostalgias aí que eu tive, eu falei, não, quer saber? Vou começar a acompanhar, né? Porque, assim, já estava meio, não que desanimado, mas eu estava assistindo menos jogos da NBA. Não que eu não goste, eu ainda amo bastante a NBA. Mas, assim, algo que eu tinha quando mais novo, eu comecei a jogar basquete em 2013. Não, na verdade, 2011, quando eu tinha 13 anos. É, meu treinador, que na época eu jogava lá em Maceió, não morava em Minas Gerais ainda, eu jogava lá em Maceió, e meu técnico Pingo, depois vou mandar essa entrevista aqui para ele, um grande abraço aí, Pingo. O Pingo, ele falava algo pra gente, assim, que a gente, né, eu viciado ali na NBA, começando aquela temporada ali do Big Three do Miami Heat, né, LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, eu maluco ali pelo Miami Heat, maluco pela NBA na época, aí ele falava sempre pra gente assim, não, beleza, super legal assistir NBA, é isso aí, mas ó, a dica que eu dou para vocês, assistam basquete FIBA, NBB, assistam a seleção brasileira, que é o que está mais próximo da gente aqui.
né, o basquete FIBA. A NBA tem outras regras, tem regras diferentes do basquete FIBA. Então, eu indico a vocês, vão assistir o NBB, vão assistir os jogos da seleção brasileira. Ele nem citou o basquete europeu na época, né? Poderia ter sido uma boa também, uma dica boa. Mas, enfim, quando ele falou isso, eu fui procurar sobre o NBB. E aí eu lembro que era aquela época ali, 2011, né? O Lobos de Brasília. Para mim, assim, o maior time que eu já vi jogar no Brasil é aquele timaço lá, Alex Garcia, Nezinho, Arthur, Giovannone, o Dream Team brasileiro, né? E aí eu peguei aquele time ali e fiquei maluco com o basquete brasileiro, NBB. Comecei a acompanhar ali. E aquilo me fez assim gostar muito do basquete FIBA. Então, esse é o link que eu queria deixar. E, tipo, por que eu comecei a desanimar um pouco com o basquete da NBA? Porque, tipo, eu sempre fiquei mais propício a gostar do basquete FIBA, entendeu? Então, aquilo me deu um ânimo a mais de então começar lá em 2019 a assistir a Euroliga. E eu tenho uma coisa para mim, de que quando eu começo a gostar de algo, eu tenho na minha cabeça assim, cara, por que você não faz uma página disso, sabe? E aí, tipo, porque aí isso vai me ajudar a, tipo, gostar mais do que eu tô fazendo, do que eu tô assistindo. E aí eu fui e criei o Euroleague Brasil na época, né? Tabela de Ferro veio ser depois, né? Quando a gente foi expandindo o nosso conteúdo para outras competições europeias. Mas na época eu queria só falar de Euroliga. E aí chamava Euroleague Brasil na época, ali em 2019. E aí veio a pandemia, e aí, assim, obviamente, né? Uma época horrível para muita gente, mas assim, como eu fiquei bastante tempo em casa, me deu força para criar conteúdo, já que a temporada, né, parou, né, foi cancelada aquela temporada, eu comecei a pesquisar bastante para me preparar para a temporada quando voltasse, né? E aí aquilo me fez despertar o desejo de fazer um site, por exemplo. Aí eu fiz o blog e assim foram vindo gente me ajudando, até que transformou no Tabela de Ferro aí, que a gente fala até hoje sobre as competições, que criamos um canal no YouTube para, né, fazer uns vídeos, entrevistas com jogadores, assim, cresceu de uma forma que eu não imaginava, porque é algo muito nichado, né? Falar de basquete europeu. Hoje em dia, eu acho que está virando, né, tá se falando mais por conta do Iago, Caboclo, né, o próprio Thiago Splitter, que estava agora lá, né? Então, eu acho que isso é muito bom, ajudou muito, ganhei muitos seguidores por conta disso, mas na época era muito nichado e eu fico muito feliz com o quanto que cresceu o basquete europeu assim para ser falado aqui no Brasil. E eu acredito assim que a gente tem muito ainda pela frente do que fazer, né? Porque tem muita história ainda para ser contada e tem muitas temporadas ainda pela frente. Pois é, que massa, cara. Você tem algum time que você torce lá na Euroliga, cara? Cara, assim, time mesmo que eu torço, não tem. Mas como eu te falei, tem alguns que eu gosto, sabe? Igual o CSKA, eu comecei a gostar antes lá por conta do que elenco. Mas infelizmente tá meio difícil acompanhar o CSKA porque os times russos não estão mais em competições, não estão mais em competições europeias, né? Eles só jogam a competição nacional. Mas um time que eu gosto bastante, inclusive foi até o atual campeão da Euroliga, é o Fenerbahçe, né? Eu gosto bastante do Fenerbahçe porque meu maior ídolo, eu sou cruzeirense, né? Como eu sou cruzeirense, e meu maior ídolo no futebol é o Alex, né? E o Alex Cabeção, né? E o Alex Cabeção jogou lá no Fenerbahçe, né? E é o ídolo máximo dos caras. E aí, tipo, eu gosto muito do Fenerbahçe por conta disso, né? Tem alguns vídeos, é muito engraçado. Às vezes o Alex aparece lá para assistir um jogo da Euroliga, os caras param tudo, velho. Para tudo, filma ele. O cara, tipo, é um Legal. deus lá na Turquia, sabe? Então eu gosto muito do Fenerbahçe por conta disso também. Fenerbahçe e Mônaco, a final. Ah, em Mônaco. O, a disputa de terceiro lugar, que foi Panathinaikos Olympiacos, clássico grego na disputa de terceiro lugar. E, enfim, o Fenerbahçe, eu acho que a galera tá se falando muito dele, porque ele foi, né, o MVP da final, o Nigel Rhys-Davis. É um cara, inclusive, ele estava na seleção dos Estados Unidos na última, nas Olimpíadas de Paris. Então, é um cara, assim, que está crescendo bastante. Vocês vão ouvir falar muito dele ainda. E eu gosto também muito, né, do McCallum, do Wade Baldwin. O Wade Baldwin é um cara que, tipo, você vê ele jogando, você vê tipo, o puro basquete europeu, que é um cara que, tipo, beleza, ele é muito bom no ataque, mas é um cara que vai ajudar sempre na defesa.
E é isso que eu gosto muito. Eu gosto muito da parte defensiva da Euroliga, do basquete europeu em si. Porque defesa ganha jogo, né? Isso, assim, é um clichê que se fala, mas é a pura realidade, né? Então, você vê o time do Fenerbahçe, não tem aquele cara que tipo, se destaca completamente, porque é um time, por isso que foi campeão, é um time muito coletivo, né? Tanto que tinha o Goodrich, tinha o Bonzi Colson, né? Tinha outros caras que, tipo, se eram caras que entravam do banco, era o cara que ia fazer a diferença. Então, eu acredito que o Fenerbahçe foi muito conseguiu ser campeão muito por conta disso. Porque, assim, não sei se eu já ouviu falar, tem a famosa zica da equipe que termina na liderança na temporada regular, né? Eu estava até olhando aqui, a última vez que o campeão da Euroliga foi líder na temporada regular foi na temporada 2015 e 2016. Olha E olha só. que essa temporada era uma temporada que o regulamento era totalmente diferente. Então a fase de grupos ela era dividida em grupos, né? A fase de grupos não, a temporada regular era dividida em grupos. Hoje em dia a temporada regular é pontos corridos, mas uma tabela só, né? 18 times. Agora na próxima temporada serão 20 times, mas até ano passado eram 18 times. Mas nessa temporada de 2015 e 2016 eram divididos por grupos. E naquela temporada que o CSKA foi campeão, né, ele terminou em líder do grupo. Mas depois disso, toda vez que um time terminava em primeiro na temporada regular, não conseguiu ser campeão. E esse ano o Olympiacos teve essa zica aí, né? Era o principal favorito ao título, né? Varreu todo mundo na temporada regular, mas chegou ali nos playoffs e no Final Four não conseguiu o título, né? Então, e é isso que é interessante também, porque desde da temporada regular, na Euroliga é muito disputada. E algo que eu achei interessante, né, que vem aí nas duas ou três últimas temporadas, que é o play-in, né, que a NBA também começou a ter. Agora nós temos o sistema de play-in também na Euroliga, que deixou ainda mais interessante, porque o meio de tabela ali da Euroliga era muito competitivo, muito mesmo, de questão assim de terminar a temporada regular a diferença de uma vitória só e até quase o vice-lanterna ali, sabe? Da sexta colocação até quase o vice-lanterna ali, de uma ou duas vitórias no máximo, sabe? Então, essa questão do play-in ajudou demais, tanto que nós tivemos o Paris de Thiago Splitter nessa última temporada, nos playoffs, graças ao play-in, né? Então, que o Paris terminou ali em décimo, se eu não me engano, posso até olhar aqui, e aí depois foi no play-in, conseguiu vencer, e aí assim, felizmente ou infelizmente, acabou pegando o Fenerbahçe, né, que seria o campeão depois, nos playoffs, e foi varrido, né, na série por 3-0, mas só de ter o país com um técnico brasileiro, e assim, foi a primeira vez que o país foi para um playoffs na história da equipe, né, e lógico, e com um técnico brasileiro. Então, tipo, o Thiago Splitter está mais do que na história do clube, né? Com certeza vão se falar muito dele por muitos anos ainda. Pois é, o Splitter, ele que quis ir para a NBA, você sabe? Ou ele acabou que foi acordo mútuo, assim? Ele Assim, ficaria? então, eu acho que era um desejo dele, sabe? Apesar dele gostar bastante do Paris, eu acho que era um desejo dele, né? E querendo ou não, a Europa tem uma baita visibilidade, né, para você ir para a NBA, né? A gente tem o próprio Jasikevicius, que é o técnico do Fenerbahçe, ele já teve passagem como assistente técnico na NBA, né? Outros técnicos que estão na Europa, eles têm essas passagens na NBA, porque dá muita visibilidade à Euroliga, né? Então, eu acredito que era um desejo dele, porque, tipo, querendo ou não, o Splitter, ele é conhecido na NBA também, né? E o cara é campeão da NBA. E eu acredito que era um desejo dele. E é um desejo de muitos técnicos, né? Você tá lá, você imagina você aprender com os maiores técnicos da NBA, você ser um assistente técnico desse cara para você um dia se tornar um técnico também, eu acho que é tipo o desejo da maioria. E eu acredito que sim, pô, o cara saiu como, né, campeão nacional, conseguiu levar o time para os playoffs. Eu acho que, pô, saiu no auge ali, tá ótimo. Quem sabe onde eu volto também para a Europa, mas assim,
acredito que é melhor você sair assim do que, sei lá, na temporada seguinte todos os seus jogadores irem embora, porque a maioria dos jogadores do Paris estão sendo vendidos, né? Os caras se destacaram pra caramba. E aí você pega um time desfalcado para você tentar fazer o mesmo trabalho, é um pouco mais difícil, né? Então eu acredito assim que, pô, que bom que ele foi, né? Que bom que ele tá trilhando novos caminhos muito mais altos, porque assim, algo interessante que a mídia europeia pagou muita língua com o Splitter. Eu esqueci de printar, mas eu tenho que procurar essa matéria. Mas a Basket News, que é o maior portal europeu de basquete, e o Eurohoops também, eu acho, se eu não me engano, fez uma matéria, falando assim, jogando para a galera, quem será o primeiro técnico a ser mandado embora? Olha, e colocaram o Thiago Splitter nessa roda aí. Olha E só. você acredita? Era para eu ter printado isso aí naquela época, depois que o Paris começou a vencer tudo, chegou até a ser líder da Euroliga, né? Um tempo, o Thiago Splitter venceu 10 jogos seguidos na Euroliga. Tipo, pô, isso é para um time como o Paris, que não tinha grandes estrelas, o cara fazer isso não é para qualquer um, né? Então, assim, eu estou muito feliz com o Thiago Splitter ter ido para a NBA e eu espero um dia ver ele de volta, assim, porque foi muito interessante ver um técnico brasileiro se destacando na Euroliga. Isso é legal demais mesmo, né? Tomara que ele alcance também esse posto algum dia na NBA, quem sabe, né? O Sim. Splitter. Parece que ele vai ser o técnico da seleção, né? No próximo ciclo tem esse boato, né? Que do próximo Uhum. ciclo de Olimpíada seria ele, né? Você sabe alguma coisa sobre isso? Não, eu só lembro que havia comentado exatamente isso, né? Que tipo, ele era o principal peça para substituir o Petrovic, né? E eu acho que estaria com certeza em boas mãos, né? É, é um cara, pelo menos, que tem muita rodagem, título de NBA, né? Anelzinho ali da NBA guardado. É mole não. Cara, então vamos para o próximo assunto da pauta aqui. A nova técnica do Fortaleza. Que doideira, cara. Esse é a Gelena. Como é que é aquela? Pera aí, vamos pegar aqui para não errar. Helena Gelena Todorovic. Todorovic. E aí, você já conhecia? O que você achou aí dessa contratação, cara? Cara, para ser sincero, eu não conhecia, fui buscar um pouco mais, tipo, entender um pouco mais sobre ela, né? Assim, eu achei interessantíssimo o currículo dela. E aí eu vi uma entrevista que ela fez, achei muito interessante, né? Que tem tudo a ver por que ela veio para cá. Que ela fala que ela estava naquele camp de treinadores, né? Que é da Euroliga, Euroliga Head Coach Board, que chama. Inclusive o Léo Costa estava lá, tinha outros treinadores aqui do Brasil do NBB que estavam lá, né? E ela cita o Léo Costa, ela cita o Pablo, do treinador do Unifacisa. Que é irmão E do aí, Léo, né? isso é, Léo e Pablo Costa. Isso é. Então, ela cita os dois, né? Falando que ela conhecia eles desses quentes, né? Porque não é a primeira vez que o Léo e o Pablo vão para esses quentes, né? Então, elas já se conheciam de anos, então provavelmente o Léo e o Pablo foram ali fazendo a propaganda do NBB, né? E, tá. E até que ela mesma fala, né? Que ela não conhecia muito bem a Liga do Brasil, né? Imagina, tipo, o pessoal lá da Europa parar o tempo deles para ver um pouco do basquete sul-americano. Acho que deve ser difícil. Assim como é difícil para a gente acompanhar eles lá, é difícil também para eles, né? Então, Com quando ela certeza. falou, quando ela falou sobre isso, né, de conhecer esses técnicos e depois ela ir buscar sobre, eu achei muito interessante. Porque ela poderia muito bem, assim, tipo, pô, eu ir para sair daqui da Europa, tentar, sei lá, ir para um time aqui da Europa, eu vou tentar sair daqui para ir lá para a América do Sul, né? Muitos poderiam pensar isso, né? Mas eu acho muito interessante que ela foi buscar, né? E, pô, ter uma mulher como treinador aqui, como treinadora, vai ser, assim, muito interessante, porque eu quero ver como é que ela vai se comunicar com os jogadores, né? Acho que vai ser interessante isso, né? Mas, Pois assim, é. é bom. Fazer a ficha técnica dela aqui, ó. Jelena Todorovic, sérvia australiana, iniciou sua carreira fora das quadras no Estrela Vermelha. Ela foi técnica Uhum. do Estrela Vermelha, depois migrou para a Austrália,
aí foi auxiliar técnica durante muito tempo na Austrália, aí seguiu basquete de seleções, participou das comissões técnicas Sérvia, Grécia e Espanha, e na experiência internacional participou do desenvolvimento do Giannis Antetokounmpo, do Josh Giddey e do Patty Mills, todos, né, jogadores aí da NBA. E aí, Sim. há aspas aqui, que ela não está, né, que ela está comprometida a deixar uma marca, né, como a primeira mulher técnica do NBB, e vai treinar o Fortaleza Basquete Cearense, cara. Bem legal, né? Não, demais. Então é isso, né? O Eurobasket são 4 grupos, grupos de 6, que classificam os 4 melhores de cada grupo, né? O que você destaca aí, cara, do Eurobasket? Então, o Eurobasket, o que é interessante é porque aquilo que a gente sempre fala, por exemplo, na Eurocopa, que é a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, eu acho que a gente pode fazer um parâmetro com o Eurobasket, que é uma Copa do Mundo de basquete sem Estados Unidos, sem Brasil, mas assim, os melhores estão lá também, né? E é algo interessante que a gente sempre vê no Eurobasket, são às vezes seleções que não são muito cotadas a ganhar o título, surpreendendo, né? A gente recentemente nós vimos aí a Letônia surpreendendo bastante, né? A própria Alemanha, né? Então isso que é legal do Eurobasket. A gente às vezes quer ir pelo óbvio, né? Sérvia, França, né? E nessas, mas a gente vai vendo que, tipo, pô, calma, calma que tem muita gente boa nesses times. E muitas vezes a gente fica também, né, olhando só para as estrelas da NBA, que, claro, né, fazem total diferença, mas tem outros astros, né, principalmente da Euroliga, que estão ali que fazem muita diferença, porque quando você vê as seleções, são caras que estão acostumados a jogarem juntos já nas competições europeias. Então, quando esses caras se juntam, pô, assim, dá liga demais. Você vê a Sérvia jogando, é como se você estivesse vendo um jogo de Euroliga, assim, normal. Porque os caras já estão acostumados a jogar juntos, já estão acostumados a se encontrarem. E então é aquilo lá, é aquele basquete de tipo, pô, se você está acostumado com muita bola de três, pô, calma, calma, que o Eurobasket é totalmente diferente. É rodar a bola, é ir para cima. Claro que vai ter bola de três, tem aqueles caras também que fazem isso, mas é um basquete que é muito mais coletivo. Né? Então, assim, no grupo A, que nós temos aí Portugal, Estônia, Letônia, Turquia, Sérvia e República Tcheca, logicamente eu destacaria e a Sérvia, né? Recentemente a gente ficou sabendo que o Jokic vai participar do Eurobasket, e isso é algo que eu acho muito interessante, né? O Jokic às vezes parece que é meio desanimado, né, na NBA, mas quando assim o assunto é jogar pela Sérvia, eu sinto que ele gosta bastante, é algo que ele ama fazer, né? Assim como o Luka Doncic jogando na Eslovênia, entre outros jogadores, você vê que os caras têm amor à camisa, que eu acho que é muito pregado isso na Europa desde pequeno, sabe? Você vê que os Só, caras, eles... só para a gente citar mais alguns aqui que vão estar na Sérvia, por exemplo, ó, que a Sim, gente vê Bogdan Bogdanovic, né, do Clippers, do Los Angeles sim, Clippers, o Nikola Jokic, que você já falou, Nikola Jovic, do Miami Heat, Nikola Topic, do OKC, né, e sim. Tristan Vukcevic, do Washington Wizards. Aí, isso dos ativos. Fora Mitic, né, Vasily Mitic, Petruzev, enfim, vários outros aí, isso só na Sérvia, né? A gente pode citar também que da NBA que vai estar o Kristaps Porzingis, né, que vai. Então, Uhum. tem vários nomes aí. Tava vendo aqui também alguns nomes, por exemplo, vamos ter vários jogadores de Euroliga, né? Tem o Ismael Bako, né, que era do Paris, que está na Euroliga. Vamos ver aqui, ó. O Satoransky joga na Euroliga, vai jogar pela Espanha. Vamos ver aqui. É Jantunen, né? Que é do Fenerbahçe também. Mikael Jantunen. Isso. Também
vai estar, né? Vai jogar pela Finlândia. E assim, na França tem vários de Euroliga, né, Vinícius? Ó, tem o Cordinier, como você falou, né? Tem o Koulibaly, tem o Musa Diabate, tem o Osman Dieng, e a gente pode citar também o Vincent Poirier, o Zachary Richasser, né? Ele foi top 1 do draft? Foi, né? O É, Richasser? o Richacê, né? Richacê, Richasser, que foi draftado isso. pelo Atlanta Hawks na primeira escolha, né? Isso, então, isso. Então, ele vai estar. O Yabusele, que é o cara que faz o trabalho sujo dentro de quadra. Não, muito bom, né? Foi pro New York Knicks agora, velho. Eu achei que vai Sim. ser uma boa para ele, viu? Não, demais. Eu gosto muito do estilo de jogo do Yabusele. Assim, ele é meio esquentadinho, mas ele é um cara muito bom dentro do garrafão. É Então tem sim. o Hélio Kobo, né? Infelizmente, como você falou, né, o Rudy Gobert não tá na lista preliminar, né? Então, se não tá nem na preliminar, então com certeza não estará lá, né? Então, a França aí, mesmo sem o Rudy Gobert, é assim, é uma boa seleção, né? Pois é. Aí a gente tem outros, vários outros aí de Euroliga, né? Dá para citar na Geórgia, tem, tem até o Goga Bitadze, né? Que tá no Orlando Magic. A Alemanha, né? Que tem o Tristan da Silva. O Tristan da Silva tá no Orlando Magic também, né? Isso, muita gente achou que ele ia para a seleção brasileira, mas infelizmente seguiu os passos do irmão Oscar, né? E foi para a seleção da Alemanha também. Pois é, na Alemanha tem vários, né? O Franz Wagner, Daniel Theis, que agora foi para o Mônaco, né? O Sim. próprio, o próprio Schroeder, né? Esse time também fortíssimo. Enfim, acho que esses são os principais destaques, né? Vai ter na Grécia também, tem quase todos os jogadores da Grécia são da Euroliga, né? Isso é. A Grécia, você estava falando da disputa de terceiro lugar da Euroliga ser grega, né? É muito interessante essa tradição de rivalidade que tem tanto na Grécia, quanto na Turquia, quanto na Sérvia, né? Esses gigantes que são acostumados a se enfrentar, assim. Que você acha disso, cara? Você acha que isso está muito ligado ao futebol ou já é uma tradição que caminha lado ao lado lá, cara? Isso, ó, claro que o futebol ajuda, né? Não vou mentir. Mas, assim, o que também é algo que eu espero que um dia aconteça no Brasil é que, tipo, são competições que estão aí, por exemplo, a Euroliga desde a década de 50, né? Então, assim, são competições de muitos anos, né? Então, é algo que, além da rivalidade que vem do futebol, é algo que também se construiu dentro do basquete, né? Então, a gente vê aí uma rivalidade que é feita só no basquete, na Turquia, por exemplo, entre a Anadolu Efes, que não tem um time de futebol, mas contra o Fenerbahçe, que também é um clássico turco que pega fogo pra caramba, né? E a gente tem outros clássicos, por exemplo, o Virtus Bolonha contra o Olímpia Milão, né? Também a Virtus não tem tradição no futebol, mas também é um clássico que pega fogo assim, dá até briga às vezes, infelizmente, mas assim, e algo interessante que é isso, porque se transformou por conta dos anos. E a gente, na Grécia, além do Panathinaikos e do Olympiacos, nós vemos pequenas rivalidades com outros times. Por exemplo, o PAOK contra o Aris, né, e entre outros, que, assim, para mim, são torcidas ainda mais fanáticas do que o Olympiacos e Panathinaikos, né? As pessoas que estão assistindo aqui podem até procurar vídeos das torcidas, como eu citei, do PAOK, do Aris, entre outros, vocês vão ver. Acho que tem até um vídeo que sempre viraliza, né? Não só que eu posto, mas outras páginas postam, de algo que a torcida do PAOK faz, do Aris também faz, que é assim que tem a bola ao alto no jogo, os caras jogam serpentina, confete, joga tudo na quadra e começa a cantar, aquilo, e é uma tradição do time, né? Não leva falta técnica, não leva nada, só vai lá, tira tudo da quadra e depois recomeça o jogo. Mas assim, os caras são fanáticos no basquete e é algo que foi se construindo nos anos, né? A gente vê ali que, por exemplo, um grande ídolo na Grécia, que é o Nikos Gales, ele jogou em times pequenos ali e ele foi trazendo essa tradição
para o basquete da Grécia porque ele foi quem ajudou a ganhar o primeiro título do Eurobasket, como a gente está falando aqui. O primeiro título do Eurobasket foi com o Nikos Gallis, na década de 80. E isso foi um boom no basquete da Grécia, que as crianças começaram a querer praticar o esporte. E aí, como ele jogava num time que não era de muita expressão, que era o Aris Tessalônica, que eu citei, esse time, hoje em dia, ele é uma lenda no basquete muito por conta do Nikos Gallis ter jogado lá. Né? Então, você vê que lendas do basquete que vêm de times pequenos, eles fazem com que essa tradição do basquete ela se torne tão grande que extrapola os times maiores. Né? E eu acho interessante isso que eu assim, fico querendo que tenha isso um dia no Brasil. Apesar do basquete no Brasil não ser algo novo, obviamente, mas a liga de basquete, o NBB, assim, nesse formato televisionado e tudo, é algo mais recente, né? E eu espero que isso se perpetue para que um dia, sei lá, a gente tenha uma rivalidade sem ser entre times de futebol, sem ser uma rivalidade entre o time do Flamengo e do Vasco, mas que tenha uma rivalidade grande entre, sei lá, o time do Minas contra outro time que não tem um time de futebol. Então, assim, eu acho que é muito disso, sabe? Principalmente de ídolos que fazem história no país, que faz com que assim, o esporte seja falado. É assim como o Gui Santos mesmo. Eu acredito que muita gente foi influenciada no basquete, a assistir NBA muito por conta dele. É uma figura assim que, pô, eu lembro do Gui Santos indo a pé para casa dele, saindo dos jogos do Minas, sabe? É um cara que começou aqui no nosso basquete aqui, que pouca gente conhecia, e hoje é um cara falado assim por todo mundo. Tem gente que eu nem imaginava que sabia, que era o Gui Santos, amigo meu, que acompanha pouco sobre a NBA, fala, pô, cara, aquele brasileiro lá, você viu? Entrou lá no jogo, fez uma passe Cara, pro Curry, pois estourou a é. bolha, né? Isso que é legal. Tava vendo aqui, voltando um pouquinho aqui no assunto, que o Ares, em 2005, ele foi finalista da Eurocup, né? Que Isso. parece, apesar de ser um time super tradicional, com vários títulos da Liga Grega, da Copa da Grécia e tal, ele tem algumas finais, já foi terceiro lugar da Euroliga, né? Chegou algumas vezes nos Final Four, e Uhum. na Eurocup de 2005, ele perdeu, quer ver? Ganhou o Dinamo de Moscou, né? O Ares foi quase, muito legal, porque esses times, às vezes, muito tradicionais, é isso que o Vinícius falou, são tradicionais porque jogam um jogador lendário lá, e aí tem uma história muito grande, né, no próprio país e tal, e essa história, às vezes, no continente ali, não é, às vezes, marcado por título, mas por alguns jogos também lendários, né, por algumas classificações quando ele não era favorito, né? Cara, o que você avalia, assim, quais são os times mais tradicionais, né? O CSKA era muito tradicional, a gente pode citar o Real Madrid, quais que você acha, Uhum. assim, tem um top 5 de mais tradicionais que você consegue avaliar? Cara, assim, acredito que não dá para sair de Real Madrid e Barcelona, assim, logo de cara, que são times tradicionalíssimos. Mas, assim, se a gente pegar, obviamente, CSKA também tem bastante títulos, mas, assim, óbvio, a história do CSKA é feita assim mais recente, né? Os títulos que eles conquistaram na Euroliga vem ali tanto depois de 2010 quanto também mais recente, antes deles, né, não estarem mais nas competições europeias. Mas aí eu colocaria isso: Barcelona, Real Madrid, CSKA. Eu colocaria muito também a Olímpia Milão, porque a Olímpia Milão, apesar dela não ser assim tão falada hoje em dia, ela na década de 80 era um timaço, né? Era um timaço que ganhava quase todas as competições europeias que ela participava. Né? Então, assim, a gente tem que olhar também esse retrospecto antigo, né? E a Olímpia Milão tem uma história gigantesca. Então, eu também colocaria a Olímpia Milão, colocaria o Fenerbahçe, que também é muito vencedor, não só como atual campeão, mas também tem títulos recentes. Então, eu colocaria o Fenerbahçe. Então, Barcelona, Real Madrid, Barcelona, CSKA, Fenerbahçe e Olímpia Milão. Esse seria meu top 5. Sem nenhum E dá olha certo, assim, hein? Sem o Estrela Vermelha, não, ele não tem uma tradição de disputar títulos, né?
Então, assim, a gente ouve falar muito de Estrela Vermelha recente por conta do Iago, mas assim, ela não tem uma tradição tão grande de títulos europeus, né? E a gente ouve falar muito também da torcida, obviamente. Aí, assim, obviamente, muita gente vai falar, pô, não deixei de fora também Panathinaikos e Olympiacos, mas assim, eu tô falando mais sobre esses dos títulos, né, assim, que a gente vê recentes, né? Mas obviamente, se a gente for ver do passado também, Panathinaikos e Olympiacos também poderia estar, né? É muito apertado isso aí de tradição, porque a maioria dos times europeus que estão hoje em dia, eles têm uma história gigantesca por conta disso, como você falou, né? Que eles vêm da tradição do futebol, então são times aí centenários, que também, por serem centenários, os outros esportes também são antigos, né? As outras modalidades esportivas também são antigas, né? Então é bem difícil colocar um top 5 por conta disso, porque tem muitos times famosos na Europa. É, o próprio Partizan, né, tem título de Euroliga também. Sim. Então, são muitas frentes. Cara, para a gente ir para o último assunto, até de improvisação aqui, cara, e a seleção brasileira aí vai ter a Copa América na Nicarágua. Você consegue falar alguma coisa para a gente aí dessa convocação? Você tem os nomes aí? Então, de armadores, os convocados foram Caio Pacheco, Iago Matheus, Alexei Borges e Jorginho de Paula. Né, aqui, desses nomes que são muito conhecidos aí que eu posso falar, é assim, engraçado que os quatro têm carreiras na Europa, né? O Caio Pacheco está atualmente na Europa, né? Agora vai jogar no Corunha, né? Lá na Espanha. E assim, interessante que o Caio Pacheco ele fez uma temporada ele estava no Tizona, também da Espanha, e ele fez uma temporada assim sensacional. Ele chegou a ser MVP de vários jogos, chegou a ser MVP do mês da competição. O Caio jogou a Leb Ouro, que hoje em dia é conhecida como a primeira FEB, né? A Leb Ouro é a segunda divisão. O campeão da temporada regular e o campeão dos playoffs da Leb Ouro sobem para a Liga CB. Porque na Liga CB tem a zona de rebaixamento, né? Que cai em dois. E Que é a aí, Liga dois da. Espanhola. Isso, a Liga CB, que é a Liga Espanhola, a primeira divisão, eles caem em dois e o que estão na segunda divisão sobem em dois. E interessante que os times que subiram para a Liga CB são times que têm brasileiros, né? Então, quem subiu foi o Real Betis e o São Paulo Burgos, que tem o treinador como Bruno Savinani, né? Acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar dele, tem uma carreira aqui no Brasil, né, no NBB, e interessante que eu acho meio estranho esse regulamento, né? Como eu falei, são dois que sobem, mas sobem o campeão da temporada regular, que foi o São Paulo Burgos, e o campeão dos playoffs, que foi o Real Betis. Inclusive o Real Betis, que tinha o Vitor Benite, que foi o MVP dessa final, né, que a gente pode dizer, e o Benite como MVP do time, e inclusive continuou no time, mas só que agora vocês vão perceber, vocês vão até achar estranho, o Vitor Benite continuou no time, mas o time mudou de nome. O Real Betis agora é Sevilha, né? Então pode confundir um pouco, mas só que ele continua no time, só que mudou o nome. Oi? No futebol eles são rivais, né? Eles são o Betis e o Sevilha, que coisa. Não, então, eu achei interessante isso. Mas enfim, voltando aqui, então Caio Pacheco fez uma temporada muito boa no Tizona. Iago Matheus, né, dispensa apresentações aí, né? Sim, eu acho que essa foi a temporada assim mais abaixo do Iago, mas eu acredito que não foi culpa dele. Acredito que muitas vezes a minutagem dele foi muito baixa e isso prejudicou ele, porque no primeiro ano do Estrela, eu acho que a minutagem dele foi até maior, né? Assim, principalmente na Liga Adriática, né, que é a liga regional ali, que tem alguns times da Sérvia, da Croácia, da Macedônia, outros times ali, é uma liga regional, não é a liga nacional mesmo, mas o Iago tinha bastante tempo nessa liga. Já na Euroliga, ele não tinha muito tempo, mas quando ele entrava, ele fazia diferença. Então, teve game winner na primeira temporada do Iago, teve jogos assim, pô, ele decidiu o clássico, simplesmente decidiu o clássico sérvio com uma bola sensacional no primeiro turno da temporada retrasada, né? Mas só que nessa temporada eu já achei que ele teve menos tempo de quadra, né?
Mas assim, pô, o Iago, quando tá com a camisa da seleção, você vê a qualidade que ele tem. O cara pode ser baixinho que for, mas o cara joga demais, né? Então, o Alexei, ele teve uma passagem, hoje em dia está no Flamengo, né? Mas ele teve uma passagem no Merlins da Alemanha, que estava jogando a primeira divisão, né, da Alemanha, a Bundesliga, e ele foi para lá, ele saiu do Capitanes, né, lá da G-League, ele saiu do Capitanes direto para o Merlins no finalzinho da temporada europeia para tentar salvar o time. O time estava ali na zona de rebaixamento e contrataram o Alexei para tentar fazer com que o time continuasse na primeira divisão, na Bundesliga, mas infelizmente o time foi rebaixado e aí, por conta disso, deve, né, cortar bastante a folha salarial e aí o Alexei voltou para o Brasil na temporada seguinte. Mas assim, os jogos que ele fez, entrava como titular, fez jogos bons, deu o cartão de visita dele na Europa, então foi muito bom. O Alexei, eu acredito que, assim, pô, esses quatro armadores aí, qualquer um, a gente está em boas mãos, né? E Jorginho de Paula, hoje no SESI Franca, teve uma passagem ali no Ratio Farm 1, que eu acredito que é o time mais brasileiro da Europa, né? A gente já teve Felício, já teve Iago e Caboclo juntos lá. Agora tivemos o Márcio, né? Tem boatos aí de que o Natan Mariano vai para lá, vamos ver se isso vai acontecer ou não. Mas, assim, Jorginho de Paula teve essa passagem no 1 e ele também sofreu bastante com minutagem, né? Assim, eu acredito que, por exemplo, pô, o Jorginho, ele é rei aqui no Brasil, né? O cara manda e desmanda, joga demais, pô, já foi MVP, já tem vários títulos com Franca. E aí o cara foi lá se provar na Europa e, querendo ou não, o cara foi ser um ninguém, né? Alguém que ninguém conhecia. O cara de uma estrela no país dele foi para lá para se provar. E foi muito difícil, acredito também. Tipo, não tinha nenhum brasileiro na época com ele na equipe, né? Porque quando Iago e Caboclo estavam juntos, acho que isso ajuda muito, né? Você ter algum companheiro ali, um compatriota, para te ajudar, principalmente com a língua, né? Você está em outro país, deve ser muito difícil. Eu acho que isso também pesou muito o Jorginho. E ele não teve muita oportunidade, a média dele não foi muito boa, mas assim, pô, isso não tira o brilho do cara, da competência dele, do estilo de jogo que ele tem, que é um armador que ele pode jogar de ala, pode jogar de ala pivô, você pode botar até de pivô se quiser o Jorginho, que ele vai fazer um trabalho bom. É um cara muito versátil, muito completo, e muito forte, alto, então assim, é um cara que você pode contar com ele sempre, né? E ali de alas, nós temos o Vitor Benite, que eu citei, que está na Espanha, agora Sevilha, antes Real Betis, o Reinan, Léo Mendel, Gui Deodato e o Crescenzi, né? Então, Vitor Benite, como eu falei, teve uma temporada sensacional no Real Betis, foi MVP dessa final, ajudou o time a ir de volta para a Liga CB, e renovou com o time, então veremos o Benítez de novo na elite do basquete espanhol, né? Então é um cara que você pode contar sempre, tem um arremesso de 3 pontos matador. Eu lembro uma época que tinha uns vídeos do Benítez, né, se preparando para, não lembro se era para a Copa do Mundo ou se era para as Olimpíadas, mas o cara matando todas as bolas no treino. Então assim, o Benítez, ele tem um chute de 3 pontos muito afiado, mas também ele tem um olhar de jogo muito bom, porque ele já jogou muitas vezes de armador, de principal, nos times onde ele passou, principalmente ali no Burgos, né, onde ele foi campeão 2 vezes da Champions League, também no Gran Canaria depois, ele jogou também nessa posição. Então ele pode jogar tanto na 1 quanto na 2, né? Assim, eu gosto bastante dele na 2, né? Ajudando ali o armador principal. Eu acredito que o Benítez, eu acho que extrai melhor do jogo dele nessa posição, né? Principalmente nisso, né? No recurso que eles têm na bola de 3, mas obviamente ele tem uma baita visão de jogo, também pode contar ele como um armador principal, mas é um baita cara, né? Ele consegue criar o próprio arremesso, né? Ele não é só aquele catch and shoot, né? Ele consegue, e isso é massa. Isso às vezes em alguns momentos ali dá uma desafogada da criação principal do time ali, na época até com o Marcelinho Huertas, né? Algumas vezes. Sim. Então é isso E aí. Pode continuar aí, então. aí eu sei, depois falei do Reinan do Pinheiros, e aí tem o Léo Mendel, né? Que recentemente ele assinou com o São Pablo Burgos, né? O time do Bruno Savinani, que eu citei aqui.
que subiu para a elite da Espanha. Então teremos o Léo Mendes sendo treinado por um treinador brasileiro, e algo interessante também, Raulzinho assinou com o São Paulo Burgos. Então teremos essa dupla brasileira no time, né? Raulzinho e Léo Mendel. Pô, isso vai ser sensacional, treinado por um treinador brasileiro. Pô, se ninguém quiser acompanhar esse time, né, por favor, vai ser muito interessante ver esse time. É o time mais brasileiro da Europa, eu acredito, né? 3 brasileiros no time, um treinando e 2 em quadra. Enfim, mas o Léo Mendel é um cara também muito versátil, né? É um cara com passagem na Espanha, depois ele foi jogar na Romênia. Assim, foi muito interessante. Teve uma Cluj, entrevista, né? No Cluj. e isso, que jogava a Eurocup na época. E é interessante que, tipo, eu vi uma entrevista dele falando que ele teve propostas para ir para o Valência nessa época, mas ele quis ir para o Cluj para se provar, porque ele achou que teria mais espaço no time, que foi o que realmente aconteceu, porque ele era sempre titular, né? Obviamente, não tem tanta visibilidade como uma Liga ACB, né? Como uma Liga Espanhola, mas assim, ele tinha a visibilidade de uma Eurocup, né? Que a Eurocup, para quem não sabe, é como se fosse a segunda divisão da Euroliga, né? Assim, dando um paralelo aí com a nossa Libertadores aqui, a Libertadores e a Euroliga, e a Eurocup é como se fosse a Sul-Americana, fazer esse paralelo, né? Então, ele foi jogar a Eurocup, né? Teve uma temporada muito boa, mas assim, aí depois foi para o Japão, que eu achei também interessante, né? Essa decisão dele. Foi muito bem lá, o time fez um post de despedida dele, agradecendo. O cara, deu para ver que gostaram bastante do jogo dele lá. E aí ele volta, vem agora para a Espanha, para o São Paulo Burgos, mas na seleção é um cara também que faz total diferença, principalmente vindo do banco ali. Você vê que é um cara que tem um trabalho no garrafão muito bom, porque é um cara que sabe infiltrar, tem altura para isso, tem força para isso. Então é um cara que tem um chute bom, tem um catch chute bom, mas também sabe infiltrar, né? Sabe terrar, obviamente, né? Então, assim, é um cara bom na defesa, é um cara muito bom para se contar no time. E aí ali a gente tem Gui Deodato do Flamengo. Pô, eu como torcedor do Minas tenho muita saudade do Gui Deodato aqui no Minas. Foi a MVP daquela Super 8 que a gente ganhou do São Paulo. Tem a minha memória, assim, é um cara inesquecível. Aí tenho muito agradecimento como torcedor do Minas, cara sensacional. E o Crescense também é o cara que tá sempre pintando aí nas convocações, porque também é um cara muito versátil, principalmente defensivamente. Eu acho que essa é a principal arma do Crescense, defensivamente, né? Aí eu pelo menos lembro quando ele jogava no Paulistano. Tipo, era difícil. Eu lembro nos jogos do Minas aqui contra o Paulistano, era difícil passar por ele, porque o cara, ele é bem forte e é muito rápido, né? Então, tipo, era bem difícil jogar contra ele defensivamente. Então, é um cara também que pode contar com ele, né? E de pivôs ali, a gente tem o Márcio, Mãozinha, o Matias, né? Vasquez, filho do Chilton, né? Lucas Dias, Bruno Caboclo, Juan Miranda e o Tim Soares. O Márcio também está no Ratio Farm Uma, o time mais brasileiro, que eu, como citei, lá na Alemanha. Assim, o Márcio também, né? Um cara que, pô, foi campeão com o Franca aqui, decidiu ir para a Europa. Mas, assim, também acredito, pela posição dele, ele se destacou bastante. Tanto que se destacou que agora foi para o Maccabi Tel Aviv, né? Pô, a gente vai ter o Márcio na Euroliga. Pô, isso vai ser sensacional. Ter mais um brasileiro na Euroliga, né? E agora vamos ter 3, né? Márcio, Caboclo e Iago na Euroliga. Então vai ser bem interessante a temporada que vem, ter 3 brasileiros aí na Euroliga. Mas também não tem muito o que falar dele, é um cara muito forte dentro do garrafão, com um trabalho de pernas assim, que é muito bom, que você vê que é aquele trabalho de pernas que não é aquele pivô antigo, é o trabalho de pernas de pivô moderno, tá ligado? Que, tipo, o cara vai fazer aquele trabalho de pernas muito bom embaixo da cesta, mas ele tem um arremesso bom de longa e de média distância. Então, é um cara versátil e um pivô nos moldes atuais, né? Então, é isso que eu gosto do Márcio. E o Mãozinha, que
que assinou com um clube da Turquia, né? Recentemente foi assim, eu fui pego de surpresa. Você também foi pego de surpresa, Eu Otávio? esperava que ele ia aparecer ou aqui no Minas ou na NBA mesmo, né? A gente, as duas Eu lembro expectativas que equivocadas aí. Ele fez a Summer League no meu falido Chicago Bulls, junto com o Kawamura lá, que é um japonês muito legal, né? Mas eu sim. achei que ele poderia aparecer, pelo menos na J-League lá, alguma coisa assim. Mas ele foi para esse time aí da Turquia. O que você me diz aí disso? Não, e você falou do queria ele no Minas. Eu lembro que tinham soltado uma que ele estava Ele foi inscrito, você lembra? registrado. Ele foi É, registrado pelo Minas lá, mas aí depois ele foi parar no Uruguai, né? Jogou o fim da temporada no Uruguai, no Nacional, não veio para o Minas. Se ele tivesse vindo, né? Talvez aquelas finais ali poderiam ser diferentes. não, e Enfim, principalmente porque aí o Minas perdeu o Monteiro, né? Imagina vindo o Mãozinha no lugar do Monteiro, não seria sensacional, mas enfim, né? Coisas do basquete. é isso, é isso. Mas o Mãozinha vai jogar no. Tô até olhando aqui o nome do time, é Maniza Basket. Eu nunca tive ouvido falar. Eu acompanho o basquete europeu, né? Eu faço alguns posts, às vezes, sobre a Liga da Turquia, mas, obviamente, né? Eu vou falar mais sobre Fenerbahçe, sobre o Efes, no máximo um Besiktas, né? Mas, assim, esse time do Mãozinha, infelizmente, foi um time que estava ali brigando na parte de baixo da tabela na última Liga Turca. Vamos ver, né? Eu vou pesquisar mais, eu não sei muito bem as contratações que eles fizeram além do Mãozinha, vou pesquisar mais, mas assim, tomara que eles tenham investido, né? Porque quem sabe aí brigar por uma posição mais alta na próxima Liga Turca seria interessante, porque esse time não vai participar por enquanto, pelo que eu vi, não vai participar de nenhuma liga europeia, só vai participar de campeonato nacional mesmo. Então, o Mãozinha tem que dar vida nesses jogos aí contra Fenerbahçe, contra Efes, que vai ser os jogos que ele vai ter mais visibilidade, né? E pode ter certeza que eu vou postar bastante lances dele lá, né? Então vamos torcer, porque é um cara aí que pô, quem nunca viu algum vídeo de enterrada do Mãozinha tá morto por dentro. É, Porque na seleção, né? Na seleção ele tem umas jogadas. Ele teve também, né, agora na Summer League, algumas enterradas com esse Kawamura lá. Ele joga demais. Tomara que seja uma porta de sim. entrada mesmo, né, para a Europa nesse sentido aí, que ele chegue num time pequeno, faça o time se destacar Uhum. e consiga depois ir para mercados maiores. Você geralmente posta, né? Até eu já vi assim, segunda divisão do basquete português. Quando tem algum brasileiro, você está postando lá, né? E acaba que vai ter nessa troca, né, Vinícius? Você tem interagido com vários profissionais do basquete que saem daqui para ir para esses mercados um pouco menores. Conta um pouquinho disso para a gente. Então, o que acontece? Eu comecei a fazer essas postagens e na minha ideia era só fazer dos principais brasileiros, né? Então, tipo, só os brasileiros que estivessem na primeira divisão de algum campeonato, sabe? Ou se estivesse numa Euroliga da vida, uma Eurocup. Essa era a minha ideia inicial, sabe? E no início foi assim. Só que aí eu fui começando a fazer da segunda divisão, sabe? A segunda divisão espanhola. Aí foi indo. Aí o que começou a acontecer? Começou a dar muita visualização, muita curtida. Por quê? Porque são jogadores que às vezes as pessoas estão querendo saber sobre eles e não sabem por onde procurar, não sabem onde pesquisar, não sabem onde eles estão. E aí foi dando curiosidade nas pessoas e os jogadores de outras divisões começaram a entrar em contato comigo. Pô, será que você não poderia fazer um post sobre meus jogos também? Essas coisas assim, sabe? E aí quando eu falo isso, porque eu sou um cara que fiz base no basquete, né? Eu não cheguei a ser profissional, mas eu joguei ali até meus 18 anos de idade. E, pô, isso doeu no meu coração, sabe? Porque eu sei que, tipo, pô, deve ser muito difícil você largar a família, você largar emprego aqui no Brasil, largar um monte de coisa para ir para um outro país que às vezes você nem sabe falar a língua direito, né? E em busca de um sonho, né? Em busca de algo maior. E aí eu ficava assim, pô, não, tem que dar visibilidade para uns caras desse, né? E aí, muitas vezes, é difícil achar número. Às vezes é impossível, não tem site nenhum. E aí, o que eu faço? Eu peço para o jogador me mandar depois do jogo.
E aí que tá, né? O cara tem que ser honesto. Às vezes o cara pode estar mentindo ali nos números, botar os números lá em cima, isso eu não vou saber, né? Mas eles me mandam, né, esses campeonatos muito underground, assim, igual eu falo, eu posto, já postei até quarta divisão da Itália uma vez, né? Eu posto terceira, quarta divisão de Portugal também. Então é muito interessante, porque aí você. Pô, aí isso aí não acaba nunca, vai aparecendo brasileiro, igual um dia desse me falaram que tem um cara que joga na segunda divisão da Suíça, aí eu fui atrás também, mas aí muito difícil achar, aí tem um que está na terceira divisão da França, aí são outros que infelizmente eu não consigo postar, mas que estão lá, que um dia eu ainda espero conseguir postar sobre essas pessoas, porque eu acho que é uma forma de dar visibilidade para eles e, assim, eu fico muito feliz com o engajamento que tem nessas postagens, né? Porque a galera realmente gosta de ver. Assim, eu fiquei muito feliz uma vez, assim, só compartilhar isso bem rapidinho. Um cara veio me agradecer que ele conseguiu um agente por conta das postagens que eu fazia. Pô, quando o cara falou isso, eu fiquei feliz demais, né? Que são jogadores que não têm empresário, não têm um agente, estão lá por conta própria e o cara conseguiu por conta da visibilidade da página. Pô, isso é muito gratificante, sabe? Apesar que a gente não ganha nada com isso financeiramente, e também não pretendo, mas realmente por amor, e isso é o que a gente recebe, né? Isso que é meu pagamento, né? Essas histórias Ah, assim são de aquecer o sensacional. coração. Muito legal, velho, muito legal. Acho que é uma boa para a gente partir para um encerramento aqui, porque de certa forma você está ajudando a construir o basquete brasileiro aí, né, com dentro das suas possibilidades, e isso dando esse tipo de feedback realmente faz tudo valer a pena, né? O Tabela de Ferro tá no Instagram, tem um site que eles geralmente fazem uns guias, né, da Euroliga, principalmente, que são bem completos, então é bem imperdível, sempre vai começar a temporada, vocês ficam de olho, mas eles estão sempre postando notícia, né, de basquete da Europa, de todo lado, é bem massa, então sigam lá o Tabela de Ferro. Vinícius, palavras finais aí, cara, o que você recomenda para o próximo mês de basquete FIBA aí? Não, queria te agradecer primeiramente, né? Foi um papo muito interessante, que é sempre bom falar sobre basquete, não importa em qual lugar do mundo a competição que a gente for falar, mas é sempre legal falar desse esporte que a gente tanto ama. Mas assim, igual você falou, né? Estamos em todas as redes sociais aí como @tabela de ferro. Inclusive, como você falou, citou do guia, a gente está preparando o guia do Eurobasket, que a gente vai soltar nas próximas semanas aí. A gente só estava esperando, né, essa questão das convocações e tudo para soltar. A gente já está começando a fazer os textos, a gente vai soltar esse guia aí, falando sobre cada um dos grupos do Eurobasket. Então fique ligado aí nas nossas redes sociais quando a gente soltar esse guia. Né? Igual ele falou também, mais para frente ali, quase em outubro, nós iremos soltar o guia da Euroliga da próxima temporada. E é isso aí, no nosso canal do YouTube nós fazemos algumas entrevistas também com jogadores, né? Nós temos alguns vídeos que nós vamos, né, agora falar aqui em primeira mão para vocês. A gente vai postar alguns vídeos aí no nosso YouTube sobre histórias e curiosidades do basquete europeu. Né? A primeira história que a gente vai postar aí nas próximas semanas vai ser a história da passagem curta e polêmica de Drazen Petrovic no Real Madrid. Então vai ser assim bem interessante essa história e a gente pretende fazer outras aí, já temos alguns vídeos engatilhados. Então, a gente vai fazer esses vídeos históricos que assim a história da Europa, o basquete europeu tem uma história muito rica. E aí é muito interessante, fica bem romântico, assim, sabe, os vídeos do basquete europeu, porque é uma história muito rica, de muitos anos, e aí vão ser vídeos interessantes. Então, peço para vocês, além de seguir aqui o Poste Baixo, né, seguir a gente também no YouTube, aqui, o Tabela de Ferro, que vamos postar esses vídeos. E, novamente, muito obrigado aí pelo espaço, foi muito bom. É isso, é isso. Valeu demais. Sigam o Tabela de Ferro aqui no YouTube. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, deixa algum comentário aí. Vai lá no YouTube, no Instagram, dá uma moral no Tabela de Ferro, que eles estão sempre construindo aí, como a gente falou. Vamos encerrando por aqui. A gente vai tentar manter o Poste Baixo FIBA vivo nesse mês de agosto, porque temos seleção brasileira na Copa América, temos esse Eurobasket aí, é tudo mais no fim do mês, mas fica ligado aí que a gente não vai deixar de falar de basquete FIBA por aqui. Não é isso, Vinícius? Então, vou deixando
Aquele abraço e até a próxima. Valeu!